A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão nasceu não de um trono, mas da chama da fé e da necessidade. 9 cavaleiros, liderados pelo francês Hugo de Payens, apresentaram-se ao rei Balduíno II de Jerusalém por volta de 1119. Seu propósito declarado era nobre: proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa, cujas estradas eram infestadas por bandidos e soldados muçulmanos. O rei, comovido por sua devoção, concedeu-lhes um alojamento nas fundações do que se acreditava ser o Templo de Salomão. Dessa localização sagrada tiraram seu nome: os Cavaleiros Templários. Eles viviam em pobreza voluntária, compartilhando um único cavalo, simbolizada em seu selo por 2 cavaleiros montando uma única égua. Mas essa humildade inicial logo daria lugar a um poder que rivalizaria com reis e papas. A ordem rapidamente evoluiu de um bando de monges guerreiros para a primeira força militar profissional do mundo cristão medieval. Sua regra, escrita por ninguém menos que São Bernardo de Claraval, um dos homens mais influentes da cristandade, mesclava os votos monásticos de pobreza, castidade e obediência com o dever militar de proteger os fiéis. Bernardo os elogiou em seu tratado De Laude Novae Militiae, em louvor à nova milícia, diferenciando sua milícia de Cristo da violência pecaminosa dos cavaleiros seculares. Este endosso divino catapultou sua reputação. Nobres de toda a Europa doavam terras e riquezas para a causa, e filhos mais novos, buscando glória e salvação, alistavam-se em massa. Os templários não eram mais apenas protetores, eram a espada pontiaguda da cruzada, temidos por sua disciplina férrea e coragem inabalável em batalha. A Batalha de Montgisart, em 1177, tornou-se o epítome de seu poder militar e fervor lendário. Um exército cristão, massivamente em desvantagem numérica e liderado pelo rei Balduíno IV, o leproso, e por uma força central de cavaleiros templários, emboscou o poderoso exército de Saladino. A crônica conta que os templários formaram a ponta de lança do ataque, carregando contra as linhas muçulmanas com uma fúria tão implacável que desintegrou a disciplina inimiga. A vitória foi tão milagrosa que foi atribuída à intervenção divina, solidificando a lenda dos templários como guerreiros invencíveis abençoados por Deus. Eles se tornaram o esteio dos Estados Cruzados, a força de elite que podia conter exércitos muitas vezes maior que o seu através de tática, fé e puro terror inspirado em seus inimigos. Por trás das linhas de batalha, os templários forjaram uma inovação que mudaria o mundo: o Banco Internacional. Um peregrino que partisse da França para Jerusalém podia depositar sua riqueza em uma preceptoria templária local, recebendo uma carta de crédito codificada. Ao chegar à Terra Santa, ele podia resgatar a quantia, menos uma taxa, em moeda local. Este sistema protegia os viajantes do roubo durante a longa e perigosa jornada. Reis e nobres começaram a usar seus serviços para transferir fundos para financiar cruzadas e projetos. Eles tornaram-se tesoureiros reais, administradores de vastas fortunas e os banqueiros mais confiáveis da Europa. A ordem acumulou uma riqueza colossal, não através de saques, mas através de doações, comércio inteligente e seus serviços financeiros revolucionários, tornando-se uma potência econômica sem paralelo. Sua rede de comendas, propriedades rurais, castelos e preceptorias espalhou-se por toda a Europa e Oriente Médio, formando um império invisível. Estas fortalezas não eram apenas bases militares, eram centros econômicos, bancários e de coleta de informações. A comunicação entre essas fortalezas era rápida e eficiente, permitindo que a ordem movimentasse fundos e tropas com uma agência que reis invejavam. Castelos como o Craque dos Cavaleiros na Terra Santa eram maravilhas de engenharia militar, considerados inexpugnáveis. Esta rede formava um estado dentro de outros estados, leal apenas ao Papa e a si própria.
operando sob um véu de segredo que alimentava rumores e suspeitas sobre o que realmente acontecia atrás de seus muros imponentes. O segredo era uma pedra angular da vida templária. Suas cerimônias de iniciação, realizadas a portas fechadas, eram envoltas em mistério. Os detalhes dos rituais eram conhecidos apenas pelos membros, e este hermetismo, necessário para proteger seus sistemas bancários e operações militares, tornou-se um terreno fértil para a especulação. Inimigos e até mesmo outros cristãos começaram a sussurrar sobre o que os templários realmente veneravam em seus capítulos secretos. O véu do segredo, outrora uma proteção, transformou-se lentamente em um manto de suspeita, alimentando a imaginação sombria de um mundo pronto para acusá-los de heresia. Com a queda de Acre em 1291, o último reduto cristão na Terra Santa foi perdido. Os templários, cuja raison d'être era a proteção dos lugares santos, viram seu propósito central desaparecer. Sem uma guerra para travar no Oriente, eles retiraram-se para suas vastas propriedades na Europa, onde sua imensa riqueza, poder e independência começaram a irritar poderosos senhores seculares. O rei Filipe IV da França, conhecido como Filipe, o Belo, estava particularmente endividado com a ordem, praticamente falido devido às suas guerras e extravagâncias. Ele via as vastas posses dos templários como a solução para seus problemas financeiros e seu poder autônomo como uma afronta à sua autoridade real. Um plano sinistro começou a se formar em sua mente. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, Filipe, o Belo, executou um golpe mestre de traição e covardia. Ordens seladas foram enviadas a seus bailhos e senechals em toda a França para serem abertas simultaneamente naquela manhã. Elas ordenavam a prisão imediata de todos os cavaleiros templários no reino sob acusações de heresia, blasfêmia, sodomia e adoração de ídolos. A data, uma sexta-feira 13, marcaria para sempre o calendário como um símbolo de má sorte. Os arrestos foram surpreendentemente bem-sucedidos, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, que estava em Paris. A armadilha foi fechada com eficiência brutal, marcando o início de um processo judicial que seria uma farsa grotesca da justiça. As acusações contra os templários eram horríveis e fabricadas. Eles eram acusados de cuspir na cruz, negar Cristo durante as cerimônias de iniciação, beijar o próximo de forma obscena e adorar um ídolo chamado Baphomet, uma figura com cabeça de bode que supostamente lhes concedia riqueza e poderes. Filipe, o Belo, usou sua máquina de propaganda para espalhar essas calúnias, envenenando a opinião pública contra a ordem. Sob a direção de seus ministros cruéis, Guillaume de Nogaret e Enguerrand de Marigny, os templários foram submetidos à Inquisição. A ameaça de excomunhão e a promessa de uma morte horrível na fogueira foram as ferramentas usadas para extrair confissões. Muitos irmãos quebrantados pela tortura admitiram crimes que nunca cometeram. O grão-mestre Jacques de Molay, um homem já idoso, inicialmente confessou sob tortura extrema. Seus interrogadores sujeitaram-no ao estrapade, um dispositivo que esticava suas juntas até se deslocarem, e a queima de seus pés sobre brasas. Ele e outros líderes admitiram as acusações para aliviar seu sofrimento. No entanto, o que os torturadores de Filipe não previram foi a resiliência do espírito humano. Após anos de prisão, quando a farsa do julgamento ficou clara e o Papa Clemente V, um fantoche de Filipe, parecia pronto para dissolver a ordem, de Molay fez a reviravolta mais dramática. Ele retirou publicamente sua confissão, declarando-a um produto da dor e da mentira. Sabendo que isso o condenaria à morte como herege relapso, ele escolheu a verdade sobre a vida, recuperando sua honra e a de sua ordem em seus últimos momentos. O fim da ordem foi decretado pelo Papa Clemente V na bula Vox in Excelso, em 1312. Sob intensa pressão de Filipe, o Belo, o Papa, relutantemente, dissolveu os cavaleiros templários, não por condenação,
mas por meio de uma medida administrativa, citando a má reputação da ordem. Suas vastas propriedades e riquezas foram oficialmente transferidas para outra ordem militar, os Hospitalários, para evitar que Filipe as tomasse diretamente. Na realidade, uma grande parte da riqueza templária desapareceu antes do confisco real. Navios templários partiram de portos franceses, como La Rochelle, carregados com o tesouro e os arquivos secretos da ordem, evaporando-se na névoa e na lenda. O paradeiro deste tesouro permanece um dos maiores mistérios da história. Em 18 de março de 1314, Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay, preceptor da Normandia, foram levados para uma plataforma em frente a Notre-Dame de Paris para ouvir sua sentença perpétua. Em um ato final de desafio colossal, de Molay se levantou. Com uma voz clara que ecoou na ilha de la Cité, ele retirou sua confissão forjada e proclamou a inocência da Ordem Templária. Ele declarou que Deus em breve traria julgamento sobre aqueles que os haviam condenado injustamente. O cardeal que presidia, aterrorizado com esta quebra do protocolo, ordenou que ele fosse silenciado e rapidamente entregue às chamas. A lenda diz que de Molay convocou o Papa Clemente V e o rei Filipe IV para comparecer perante o tribunal de Deus dentro de um ano. Sua maldição ecoaria através dos séculos. A maldição de Jacques de Molay pareceu ganhar vida com uma velocidade sobrenatural. O Papa Clemente V morreu de uma misteriosa doença intestinal apenas um mês depois, em 20 de abril de 1314. Filipe, o Belo, o rei que arquitetou a queda dos Templários, morreu em 29 de novembro de 1314, aos 46 anos, provavelmente de um derrame durante um acidente de caça. A lenda popular, no entanto, atribuiu suas mortes à maldição do último grão-mestre templário. Nos séculos seguintes, a linhagem direta de Filipe, os Capetianos, extinguir-se-ia, mergulhando a França na Guerra dos 100 Anos. A maldição tornou-se uma parte indelével do mito templário, um conto de advertência sobre os perigos de sacrificar a justiça na altar da ganância. O que aconteceu com os milhares de templários que não foram queimados? Muitos foram absolvidos e dispersos, forçados a viver como leigos ou a ingressar em outras ordens monásticas. Em países como Portugal, onde a ordem foi absolvida das acusações, ela simplesmente mudou de nome para Ordem de Cristo, desempenhando um papel crucial na Era dos Descobrimentos. O infante Dom Henrique, o navegador, foi seu grão-mestre, e a cruz templária distintiva adornava as velas das caravelas que navegaram para o desconhecido. Em outros lugares, como a Escócia, acredita-se que os templários fugitivos tenham se fundido com guildas de artesãos ou encontrado refúgio com famílias nobres, possivelmente influenciando o desenvolvimento da maçonaria séculos depois. O tesouro lendário dos templários, acredita-se, continha não apenas ouro e prata, mas relíquias sagradas de valor incalculável. A mais famosa delas seria o Santo Graal, o cálice usado por Cristo na última ceia. Outras lendas falam da Arca da Aliança ou até do próprio Sudário de Turim. A teoria sugere que durante suas escavações no Monte do Templo, os 9 cavaleiros fundadores descobriram algo sob os estábulos de Salomão. Talvez documentos, relíquias ou conhecimento que lhes concedeu poder e influência meteóricos. Este segredo, mantido ao longo dos séculos, teria sido o verdadeiro tesouro que Filipe, o Belo, tanto cobiçava, e que os templários protegeram até o fim, enviando-o para um local seguro antes de sua queda. O mito do Baphomet, o ídolo que os templários foram acusados de adorar, é um dos aspectos mais duradouros e mal interpretados de sua lenda. As confissões sob tortura descreviam-no de forma inconsistente. Uma cabeça com uma barba, um crânio, uma figura com 3 faces. Estudiosos modernos especulam que Baphomet pode ser uma corruptela do nome Maomé, sugerindo que os templários foram acusados de terem se voltado para o islamismo.
Outros veem isso como um símbolo do conhecimento gnóstico ou alquímico que a ordem supostamente possuía. A imagem moderna do Baphomet como uma figura de bode alada, criada pelo ocultista Eliphas Levi no século XIX, é uma invenção posterior que se fundiu com a lenda templária, embora não tenha base histórica em suas acusações. A conexão entre os templários e a maçonaria é um tema de intenso debate e especulação. Após a dissolução da ordem, a lenda diz que os cavaleiros sobreviventes encontraram refúgio na Escócia e influenciaram o desenvolvimento das guildas de pedreiros operativos. Essas guildas, por sua vez, evoluíram para a maçonaria especulativa moderna. Muitos dos símbolos maçônicos, como o esquadro e o compasso, são às vezes interpretados como tendo origens templárias. O rito escocês retificado e outros graus maçônicos templários reivindicam diretamente essa linhagem espiritual. Embora não haja uma ligação histórica direta e incontestável, a narrativa de uma linhagem secreta de conhecimento e resistência passada dos templários para os maçons tornou-se uma pedra angular do ocultismo ocidental e da teoria da conspiração. A busca pelo tesouro perdido dos templários alimentou a imaginação de caçadores de tesouros e historiadores por séculos. Locais em toda a Europa foram propostos como seus esconderijos, desde a Capela Roslin na Escócia, com suas intrincadas esculturas que supostamente contêm mapas, até a Igreja Fortaleza de Rennes-le-Château, na França, onde um padre pobre no século XIX alegou ter descoberto um segredo que o tornou inexplicavelmente rico. Outras teorias sugerem que o tesouro foi levado para a América do Norte antes de Colombo, escondido em Oak Island, na Nova Escócia, ou mesmo enterrado nas profundezas de algum castelo templário esquecido. Nenhuma dessas buscas produziu provas conclusivas, mas a lenda persiste, alimentada pela certeza de que uma riqueza e um conhecimento tão vastos não poderiam simplesmente desaparecer. A Igreja Católica, após séculos de silêncio, finalmente abordou oficialmente o assunto dos templários. Em 2007, os arquivos secretos do Vaticano publicaram o Pergaminho de Chinon, um documento de 1308 que mostra que o Papa Clemente V absolveu secretamente Jacques de Molay e outros líderes templários das acusações de heresia. O documento, perdido por séculos, prova que o Papa sabia da inocência da ordem, mas foi politicamente impotente para salvá-la da ganância de Filipe, o Belo. Em 2019, o Vaticano oficialmente reconheceu a perseguição injusta aos templários e pediu desculpas por seu tratamento. Este ato, embora simbolicamente significativo, chegou 700 anos tarde demais para salvar um único cavaleiro das chamas. O legado dos templários é uma dualidade fascinante. Historicamente, eles foram banqueiros inovadores, engenheiros militares excepcionais e monges guerreiros dedicados que caíram vítimas da ganância e da traição política. Culturalmente, no entanto, eles se transformaram em um símbolo poderoso, um arquétipo de cavaleiros secretos, guardiões de conhecimento proibido e relíquias sagradas. Eles representam a ideia de que a verdadeira história é escrita nas sombras, que o poder real opera nos bastidores. Sua história é um conto de advertência sobre os perigos do poder sem controle, da riqueza sem transparência e do fanatismo religioso ou político que queima aquilo que não consegue entender. A atração moderna pelos templários é mais do que um interesse histórico. É um reflexo de nossos desejos e ansiedades. Em um mundo complexo, a ideia de uma sociedade secreta e benevolente trabalhando nos bastidores para guiar a humanidade é profundamente atraente. Eles representam um elo perdido com um passado mais misterioso, uma era de fé inabalável e descoberta audaciosa. Sua queda fala conosco sobre corrupção institucional, a fragilidade da justiça e a coragem de enfrentar o poder com verdade, mesmo diante da morte. Os templários nos lembram que a história é escrita pelos vencedores, mas a lenda pertence ao povo.
E às vezes a lenda é onde a verdade mais profunda reside. Os castelos em ruínas que pontilham a paisagem do Outremer permanecem como testemunhas silenciosas de sua presença. Ao visitar estas fortalezas de pedra, onde o vento sopra através de paredes desgastadas, pode-se quase ouvir o eco de armaduras rangentes e o sussurro de orações em latim. A solidão desses lugares evoca não apenas glórias passadas, mas também um profundo senso de mistério. Quem eram esses homens que abandonaram tudo para defender um ideal? O que eles realmente acreditavam? O que eles descobriram nas fundações do templo? As pedras não respondem, mas sua mera presença continua a provocar as perguntas, garantindo que a ordem nunca seja verdadeiramente esquecida. A busca pelo conhecimento templário continua em círculos acadêmicos e esotéricos. Historiadores vasculham arquivos empoeirados, procurando por cartas perdidas ou registros financeiros que possam lançar luz sobre suas operações. Os estudiosos do simbolismo analisam a iconografia deixada para trás em suas igrejas e selos, decifrando significados ocultos em imagens de 2 cavaleiros em um único cavalo ou no Cordeiro Pascal. Acreditava-se que sua arquitetura, particularmente a das catedrais góticas que eles supostamente ajudaram a financiar, continha princípios geométricos sagrados e conhecimentos astronômicos. Esta busca não é por ouro, mas por compreensão. Uma tentativa de compreender a mentalidade e a visão de mundo desses monges guerreiros que moldaram o mundo medieval. O mito da sobrevivência clandestina da Ordem é talvez seu legamento mais persistente. Apesar da dissolução papal e da execução de seus líderes, inúmeras teorias afirmam que a Ordem nunca desapareceu verdadeiramente. Ela simplesmente foi para o subsolo, protegendo seu segredo e seu tesouro através de sociedades secretas, linhagens familiares ou ordens sucessoras. Esta narrativa fala de uma esperança profundamente arraigada de que a luz dos Templários não foi extinta, que sua missão de guardiã continua, invisível, nos corredores do poder ou nas sombras da história. É a crença de que o bem nunca é verdadeiramente derrotado, apenas transformado, e que os ideais de cavalaria, conhecimento e proteção dos fracos ainda são defendidos por uns poucos escolhidos. O julgamento dos Templários estabeleceu um precedente perigoso para o uso de acusações fabricadas e tortura para destruir um inimigo político. Foi um dos primeiros exemplos de uma campanha de desinformação em grande escala, onde um Estado usou seu aparato judicial e de propaganda para demonizar e depois destruir uma instituição rival. Este padrão ecoaria ao longo da história, desde as bruxas de Salem até os expurgos políticos do século XX. A queda dos Templários é um estudo de caso atemporal sobre como o medo, a inveja e a ganância podem ser manipulados para corroer a razão e o devido processo legal, servindo como um aviso eterno contra os perigos do poder absoluto e da justiça espetacular. Para a França de Filipe o Belo, a destruição dos Templários foi uma vitória de Pirro. Embora ele tenha confiscado alguns ativos imediatos, a maior parte da riqueza líquida e do tesouro havia desaparecido. Ele destruiu a instituição bancária mais estável da Europa, destabilizando a economia francesa e europeia. A maldição da extinção de sua linhagem e o século de guerra que se seguiu mancharam seu legado para sempre. Ele é lembrado não como um rei forte que enfrentou uma potência rebelde, mas como um tirano ganancioso que queimou homens inocentes por ouro. Sua vitória foi, em última análise, sua maior derrota, um ato que definiu seu reinado não pela glória, mas pela infâmia. A coragem dos Templários comuns durante a perseguição é um testemunho comovente de sua fé e lealdade. Enquanto seus líderes eram queimados na fogueira, centenas de irmãos rank and file suportaram anos de prisão, tortura e interrogatórios sem trair seu juramento. Muitos morreram na masmorra, mantendo sua inocência e a da ordem. Sua resistência silenciosa, menos espetacular do que a reviravolta final de Molay,
é talvez ainda mais poderosa. Eles não foram movidos pela glória ou pelo desejo de um último ato de desafio, mas por uma convicção profunda e inabalável em sua causa e em seus irmãos. Eles são as verdadeiras almas perdidas do drama templário, e sua coragem anônima é a espinha dorsal da lenda. O simbolismo da cruz vermelha patê, usada orgulhosamente no manto branco de cada cavaleiro, transcendeu sua origem. Era uma marca de identidade, um símbolo de seu voto de martírio e uma insígnia de proteção. Hoje, essa cruz é reconhecida globalmente, evocando instantaneamente imagens de mistério, cavalaria e um passado cruzado complicado. É usada por organizações modernas, desde sociedades de fraternidade até equipes esportivas, muitas vezes sem uma compreensão completa de seu peso histórico. No entanto, seu poder permanece. Ela serve como um lembrete visual instantâneo de uma ordem que vive na encruzilhada entre a história e o mito, entre a fé e a violência, entre a devoção e a discrição. A lição final dos Templários pode residir na natureza do próprio poder. Eles alcançaram o auge do poder militar, econômico e político, apenas para descobrir que esse mesmo poder os tornava um alvo. Sua queda demonstra que nenhuma instituição, não importa quão rica, piedosa ou bem conectada, está a salvo da inveja e da ambição dos homens. Sua história é uma tragédia grega em escala medieval, onde a ubris de seu sucesso alimentou a nêmesis de sua destruição. Ela nos ensina que o poder deve ser temperado com transparência, que a fé deve ser acompanhada pela humildade e que mesmo os guardiões mais dedicados podem se corromper ou ser corrompidos pelo próprio sistema que juraram proteger. O apelo dos Templários no cinema, na literatura e nos videogames prova que seu mito está mais vivo do que nunca. De Indiana Jones e A Última Cruzada, a Assassin's Creed, eles são retratados como guardiões de segredos antigos ou como vilões ambiciosos. Estas narrativas modernas reformulam constantemente a lenda para refletir as ansiedades contemporâneas sobre conspiração, religião e história oculta. Eles fornecem um cenário dramático pronto, um conflito entre o bem e o mal, com estacas cosmicamente altas. Cada nova interpretação acrescenta outra camada ao mito, garantindo que os Cavaleiros do Templo permaneçam figuras relevantes e cativantes na cultura popular, sua história sendo recontada para cada nova geração. O que então eram os verdadeiros segredos dos Templários? Eles descobriram relíquias sob o templo? Eles tropeçaram em conhecimento gnóstico que desafiou a ortodoxia da Igreja? Ou seu maior segredo foi muito mais humano? Talvez tenha sido o segredo da lealdade inabalável, da coragem em face da morte certa e da resiliência de manter a verdade sob tortura extrema. Talvez seu segredo tenha sido a simples e profunda convicção de que seu propósito era maior do que eles mesmos. Enquanto nos debruçamos sobre as pistas que eles deixaram para trás, em documentos, em castelos, em lendas, podemos finalmente descobrir que o verdadeiro tesouro não era o ouro, mas o exemplo. O exemplo de que, mesmo na escuridão de uma masmorra ou no clarão de uma fogueira, a integridade de um homem pode permanecer intocada e que essa integridade é, em última análise, a única relíquia verdadeiramente inestimável.